para aqueles que têm a infelicidade de ter que ver todo dia. Pessoal, muito boa noite. Hoje, 16 de junho de 2021, quarto encontro da disciplina Filosofia da Ciência, que na verdade é muito mais Filosofia da Educação, ministrada para o primeiro período dos cursos de licenciatura de Ciência da Natureza com habilitação em Química, Física e Biologia. Bom, iniciamos a aplicação de um quiz. Este quiz tem por objeto o nosso texto, que é sobre políticas públicas educacionais, e falávamos que a primeira questão, ela trata daquilo que o conceito de política pública inclui ou não inclui. E no nosso caso, a gente tinha 4 itens para serem julgados, e 2 deles estão certos. A política pública, ela inclui a ação, quando o governo decide fazer algo, por considerar aquela questão relevante, no âmbito de toda a sociedade. O que seria uma questão relevante? Precisa transpor as águas do Rio São Francisco porque diversas pessoas chegam a morrer de sede, ou então seus rebanhos morrem de sede, perdem suas lavouras e por aí vai. Então aquilo ali, e é uma região que inclui vários estados, então é uma obra de interesse de todo o país, e aí vai lá e decide fazer isso. Ou então diz assim, não vamos, deixa eu ver o que mais, não vamos obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso aí foi uma opção do governo federal. E ele disse, não, a gente não quer vacina obrigatória. Então, foi uma omissão, beleza? É a decisão do governo de não fazer determinada coisa. Porque para obrigar as pessoas a tomarem a vacina, precisaria criar uma lei obrigando as pessoas e criar alguma espécie de punição. Pois é, Juscelei, depois quando a gente desliga a gravação, a gente abre as câmeras. Mas com gravação, eu pelo menos não, enquanto não for obrigado, enquanto não tiver lei obrigando, não faço não. Beleza? Então pode ser a ação ou pode ser a omissão do governo. A segunda caixinha diz que é tudo aquilo que é tratado como uma questão pública. Pessoal, o que é algo tratado como uma questão pública? Eu não sei se vocês conseguiram entender isto. Tratar como uma questão pública é dizer, isso é tão relevante, tão importante para a sociedade como um todo, e aí perceba que ser importante para a sociedade como um todo não quer dizer que eu me beneficio daquilo necessariamente. Por exemplo, eu sou professor no instituto, eu tenho uma determinada faixa de renda que não me traz, não me deixa receber o auxílio emergencial, mas eu considero que ter auxílio emergencial durante o período da pandemia é altamente importante para a sociedade brasileira, porque senão a gente vai ter diversas pessoas passando fome ou outros tipos de necessidade. Então, as grandes questões públicas são aquelas questões que dizem respeito à sociedade como um todo, e não necessariamente o que me beneficia ou beneficia o meu grupo. Muitas vezes a gente até paga por isso. Quando eu digo, eu quero que tenha auxílio emergencial, estão tirando recursos que investiriam em outras coisas, como rodovias, melhoria da saúde pública e tudo mais, mas a gente entendeu que não pode deixar essas pessoas que são muito carentes desassistidas. A terceira caixinha diz, exige que a sociedade planeje, implemente e controle a política pública. Bom, jamais. O texto diz exatamente o contrário, não é responsabilidade da sociedade fazer tudo isso, é responsabilidade do governo, do Estado, do poder público. A última caixinha diz que envolve a iniciativa privada, sempre envolve a iniciativa privada. Bom, nem sempre, a gente até tem políticas públicas que vão para a iniciativa privada. Professor, como é isso? Bom, quando a gente tem um banco público mandando recurso para a agropecuária, para o agronegócios, no agronegócio a gente tem grandes fazendeiros, a gente tem grandes indústrias, a gente tem, sei lá, privados, e eles recebem financiamentos com juros muito baixos, com carência e determinados incentivos, como assistência técnica. A Bruna deve entender bem do que eu estou querendo falar, e como vocês vivem numa cidade que tem bastante atividade agrícola, bastante agronegócio, então talvez seja um tema comum que vocês consigam entender. As pessoas que desenvolvem atividades de agronegócio, elas são particulares, são privadas, dentro da propriedade deles, propriedade privada.
Então, o Estado, quando ele financia, quando ele ajuda e tudo mais, ele está fazendo uma política pública que envolve o setor privado, mas não é sempre que a política pública envolve o setor privado. Quando eu faço auxílio emergencial, eu estou fazendo tudo pelo poder público, pela Caixa Econômica Federal, que é um banco público, uma lei do governo federal e por aí vai. Tudo bem? Pessoal, então vamos passar para a próxima pergunta. Prepara. Não foi vergonha, Gleidson. A gente só aprende se perguntar aí. A gente não sabe de tudo e por isso precisa ir aprendendo. Próxima pergunta. Prepara. Essa pergunta tem 2 minutos também para responder. Professor, no meu não quer aparecer, não sei se é a internet. Deve ser a No meu internet. também não. Eu também não. Não tá marcando a resposta, não. Só tá aqui é política, só. Vocês têm certeza que estão no quizzes mesmo, não é? Sim. Só tá dizendo que é política, só. Tira um No print meu da não tela e manda, apareceu nem Google. isso. Não, no meu já sumiu foi tudo. Tira um print da tela e manda no grupo para eu ver o que está aparecendo aí. Seis pessoas responderam, tem 48 pessoas agora. Eu fiquei triste, eu cliquei no negócio aqui sem querer, nem li as outras questões, mas é isso aí, vida que segue. O show do milhão, exatamente. Deve ser a tua internet mesmo, o Rômulo. Se ele não atualizou, é a conexão que não está permitindo passar. O meu também não está atualizando, não, o professor. Eu vou tirar o print aqui e mandar para o senhor aí. Eu cliquei respondendo, aí ele começou a atualizar para me responder, só que está dando. Pode ser a internet, conexão também. Sim, certeza. Tá, vão mandando e se for o caso agora, quando eu vou comentar a questão, vocês atualizam, e se for o caso, entra de novo, atualiza o nome e por aí vai. Se ele não permitir o mesmo nome, aí coloca um ponto ou dois, que aí ele vai permitindo. A minha agora apareceu correta aqui, acerto. Não, então tu tinhas marcado e ele só não estava ainda com o resultado porque eu não tinha liberado ainda. Isso. Beleza. Eu consegui, passou para atividade, mas já tinha encerrado o tempo. Entendi. Tenta deixar atualizado aí, ou então quando eu estiver encerrando aqui, aí vocês já tentam ver se está com a internet tudo certinho e tudo mais. Mas realmente a gente vai ter esse problema, e ou a gente abre mão dos quizzes ou vê outras soluções. Mas a gente pensa, tá? Podem ter certeza que a gente pensa sobre o que é melhor. O importante é a gente seguir aqui com a análise do texto. Acerca de política, conforme o Tá do texto... mesmo jeito. Deve ser atualiza. Tenta atualizar o navegador aí. Não sei se sabe fazer. Bom, pessoal, a política a gente estuda em diversas disciplinas e uma das principais disciplinas que estudam política é a ciência política. Eu costumo brincar, sempre falar, brincar não, né? Falava meus estudantes em outro instituto federal, onde eu ministrei aulas, que a gente tem a política toda vez que a gente fala no exercício do poder. Quem chega ao poder, quem exerce o poder,
como que faz para chegar no poder, como que faz para exercer o poder e como que faz para suceder no poder. Quais são as regrinhas do jogo, não é? Então, a gente tem um presidente, a gente vai ter uma nova eleição para presidente, a gente tem um processo para um determinado procedimento para a substituição do presidente, a gente pode ter o procedimento por eleição ou por impedimento, como foi o caso da Dilma. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de objeto ou conteúdo da política. O texto nosso, ele diz que política está relacionado com tomar decisões, com fazer escolhas, portanto, envolve poder. E aí as nossas caixinhas eram, é restrita ao ambiente da vida privada? Não, pessoal, a maior parte das decisões da nossa política são questões de interesse público, ou seja, que envolvem toda a sociedade, ou o que seria o bem da sociedade. Ocorre a segunda caixinha, ocorre unicamente nas decisões dos agentes políticos, como senadores, deputados, por exemplo. Pessoal, são só eles que exercem a política. Quem marcou isso aqui não leu com atenção o texto. O texto fala lá do Michel Foucault, e o Michel Foucault disse que a gente exerce a política até em relação a nós mesmos. Então, quando a gente decide, eu quero seguir uma religião tal, eu quero seguir um voto de castidade, ou eu não quero seguir um voto de castidade, eu quero namorar geral, ou eu quero casar aos tantos anos, ou eu quero investir em determinados projetos e tudo mais. Isso são escolhas, isso são decisões. A gente acaba se limitando em razão das escolhas que a gente faz, com base naquilo que a gente acredita. A gente faz escolhas também para os que estão subordinados a gente, ou que estão sob a nossa tutela. Talvez subordinado ficou ruim, não é? Mas a Jusilei, ela faz escolhas sobre como que vai ser a vida da Ive. A escola onde a Ive vai estudar, ela ajuda a Ive a organizar suas atividades. Então, percebam que toda hora ela está fazendo as escolhas. E quando ela escolheu ter a Ive, quando ela escolheu casar e ter filho, ela limitou a vida dela em relação a várias outras coisas. Ou seja, casar e ter filho é o mesmo que não ter vários parceiros, vários namorados e por aí vai. Ter filho é o mesmo que não viver mais na balada todos os finais de semana, se é que ela gostava, entenderam? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente faz escolhas, a gente toma decisões em relação a gente, e aí no nosso texto está dizendo que Michel Foucault, que é um filósofo francês, que até é bastante contemporâneo, mas já faleceu, ele tinha uma doença, na verdade até AIDS, faleceu, mas a gente estuda bastante os textos de Michel Foucault. E aí o Michel Foucault, filósofo, político e tudo mais, ele disse, a gente faz política até em relação a nós mesmos. Então, política não é só o que o senador e o deputado faz. E outra coisa, a gente faz política quando a gente vai, a cada 2 anos, a urna eletrônica escolher os nossos representantes. Isso é política. A gente faz política toda vez que a gente manifesta e faz um protesto, uma greve, por exemplo. Isso é política. Então, são pessoas comuns fazendo política. Não é só senador, deputado, presidente que faz política. Vou pular para a quarta caixinha. O povo não tem atuação política. Essa daqui estava muito errada. Graças a Deus ninguém marcou, não é? Pessoal, prepara, atualiza aí o telefone e vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é sobre conceitos. Vocês tinham 1 minuto. Agora tem um pouco menos.
13 segundos. É pouco tempo, professor, para a gente pensar. As que tem muito texto, ou o texto é grande, aí elas têm até 2 minutos. Mas as que são um pouquinho texto, aí elas são curtinhas, é pouco tempo mesmo. Pessoal, é o seguinte, é que só tinha uma palavrinha para ler, daí o professor entende que vocês leem bastante rápido. Bom, bora lá. A gente tinha o seguinte. Essa questão tem que ser anulada, professor. Vamos lá, se tiver uma boa argumentação, claro que a gente anula. O meu sonho é anular a questão. A gente só tem que ter a boa fundamentação com base no texto. Os conceitos de política pública exigem a presença de um agente fundamental. Isso aqui a gente até falou na aula passada. E o nosso texto, deixa eu ver aqui, agente fundamental. Professor, tô vendo que eu reli o texto e não... Ou eu não entendi, ou não sei. Quem falou? Sara. Porque, Ô, Sara. de novo, professor, na minha opinião, eu não sabia. Eu sabia, mas porque o povo é fundamental também e o Estado também é. Não, o texto ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente o que eu vou ler. Na primeira página, ainda no finalzinho da introdução, ele fala o seguinte: assim, política pública, do ponto de vista etimológico, o que é etimológico? Como que a palavra é constituída? Refere-se à participação do povo nas decisões da cidade e do território. Isso aqui quer dizer o quê? A palavra, lá na origem, no grego e tudo mais. Mas o que é política pública e a origem da palavra não necessariamente é a mesma coisa. Porém é uma partícula que quer dizer mas, entretanto. Então, se eu uso um mas, eu quero dizer assim, não é bem assim, já tem uma outra visão, entenderam? Então, eu digo assim, fulano acha-se bonito, mas aquele nariz não condiz, não é? Então, eu estou negando, eu estou colocando um contraponto. Então, um porém, um mas, entretanto, tem essa finalidade na frase. E aí eu estou falando, dá uma lida aí com bastante atenção. Historicamente, essa participação assumiu feições distintas, ou seja, teve diferentes formas de participar e por aí vai, podendo ter acontecido de forma direta ou indireta. De todo modo, ou seja, em síntese, se a gente tivesse que resumir, se a gente tivesse que concluir, um agente sempre foi fundamental no acontecimento da política pública, o Estado. E aí ele deixa bem claro, porque nem toda política pública ela vai ter o povo participando. Vocês acham que quando escolhe aumentar tributo, alguém consulta vocês? E aí, pessoal? Quando escolhe aumentar os impostos, alguém manda uma cartinha para vocês? Para mim, pelo menos, não. Não. Eu nunca recebi também, né? Então, assim, tem vários assuntos da sociedade que nós não somos diretamente consultados, tá, pessoal? Então, o povo, ele é um elemento essencial para definir quem vai tomar a decisão. Se vai ser Jair Bolsonaro, se ia ser Ciro Gomes, se ia ser Fernando Haddad, entenderam? O povo é fundamental nesse momento. Mas depois que os caras estão eleitos, o povo, ele fica assim meio que de escanteio. E aí o Estado, o governo, é que desenvolve as políticas públicas. Tem política pública que os agentes públicos entendem assim, não, o povo não sabe de nada. E pode ser que o povo não saiba de nada sobre questões técnicas mesmo. É muito possível. Vocês acham que o povo sabe sobre o benefício da nanotecnologia? Vocês acham que o povo sabe tudo sobre vacina? Tem gente que nem quer se vacinar. Tem gente que nem usa máscara. Tem gente que nem cumpre distanciamento. Vocês acham que o povo sabe tudo sobre energia nuclear?
Então, nesses assuntos, a política pública nem vai gastar tempo lá consultando ou vendo a participação do povo, porque entende que, tecnicamente, ele não é hábil, não é apto a contribuir com aquilo. Entenderam? Então, vai ter uma variação. Tem política pública que tem alguma participação do povo. Muitas dessas políticas não. É ler e reler, pessoal. Fazer resumo. Vocês têm que pensar o seguinte: vocês estão sendo formados para serem professores. Comecem a pensar o seguinte: se vocês têm qualquer dificuldade, qual é a estratégia para superar uma dificuldade? É ler mais de uma vez, é fazer um resumo, é fazer o mapa mental, é fazer fichamento, é fazer esquemas gráficos, né? É isso que eu estou falando. Então, assim, essa estratégia vocês têm que buscar. Senão vocês depois terminam uma graduação e não conseguem auxiliar os estudantes de vocês. Beleza? Ah, professor, mas eu não quero ser professor. Bom, mas tu entraste num curso que forma para ser professor. Então, tu não tens como fugir disso, não tens como não ter a opção de ser formado para ser professor. Beleza? Então, nem a igreja, nem a sociedade civil organizada. O que seria a sociedade civil organizada, pessoal? Associações de moradores de bairros, organizações não governamentais, as famosas ONGs, ou outro tipo de mobilização da sociedade, quando se organiza em prol de uma causa que beneficia um bairro, um setor, um determinado segmento. Às vezes a sociedade se reúne e faz tipo uma associação de pais de pessoas com autismo, associação de pais de portadores de câncer, e por aí vai. Então, toda vez que a sociedade se reúne, busca, reivindica, fiscaliza se estão atendendo direitinho as pessoas que têm essas necessidades, isso aí é sociedade civil organizada. O povo aí já seria o conjunto de todos aqueles que são cidadãos. O que é o cidadão? O cidadão é aquele que tem os direitos e deveres com o seu Estado. E são direitos e deveres mesmo. Porque se vocês não forem votar, vocês ficam com o título irregular, pagam multa, e se demorarem muito a se resolver, vocês nem recebem mais o salário, o pagamento. Entenderam? E aí a igreja, quando a gente fala na igreja, é instituição. Em algum momento da história, a igreja foi muito importante para a sociedade. Eram, né, nos mosteiros que a gente tinha as bibliotecas, não eram das pessoas, eram da igreja, não é? Então era na igreja que circulava o conhecimento. Igreja lá, a igreja católica, né? Que é a maior instituição de natureza religiosa que nós já tivemos na história da humanidade. Prepara, galerinha, vamos para a próxima pergunta. Atualiza aí o dispositivo. Quando for curtinho assim, é só um enunciado com menos de 2 linhas e só palavrinhas, o tempo é mais curto mesmo. Mas quando tem um texto maior, aí vai ter 2 minutos. 2 minutos é muito tempo. Bora lá, próxima. Julgar entre verdadeiro e falso. Professor, eu tô vendo que eu não vou falar mais com ninguém tão cedo sobre política, porque eu nem sabia qual que era o agente principal. Uai, mas agora tu sabes, agora tu estás em condição de falar, não é? Bora lá, pessoal, próxima questão, mas assim, aí eu volto a reforçar. E quando vocês forem atuar na sala de aula, vocês vão receber, aqui o nosso cenário é diferente. As pessoas até acham assim, chega no ensino superior, já deveria saber muito da história,
Portanto, ia saber da Revolução Industrial, ia saber de capitalismo, burguesia, mais-valia, capitalismo, socialismo, Guerra Fria, enfim. Eu sempre achei, né? Eu digo, não, quando chegar com os meus estudantes superior, todo mundo vai chegar muito com isso na ponta da língua, o cara sabendo muitão da história, e aí a gente vai conversar bastante, vai aprofundar e por aí vai. Sinceramente, não é muita realidade. Muitas vezes a gente recebe estudantes que não têm as noções mais básicas, às vezes por um problema do processo dele, que seja ou não com participação dele. Eu não vou entrar nesse mérito aí, porque não resolve a questão. Mas vocês pensem o seguinte, a vida de vocês, se vocês entrarem numa sala de aula como professores, vai ser isso, receber pessoas que não sabem, e o desafio é que elas passem da condição de não saber para a condição de saber, hoje ter ideias sobre aquilo. E isso é o interessante, isso é o bom. Porque se vocês já soubessem, ou soubessem mais que eu, a gente nem tinha por que estar estabelecendo esse diálogo. Entenderam? Então, vai ser muitas vezes assim. Claro, aqui vocês já tinham condição de saber um pouquinho mais, porque o texto está há mais tempo com vocês. Aí, realmente, eu vou sempre chamar um pouquinho a responsabilidade. Terminou de pegar o ônibus. Beleza? Vamos aqui, então, pessoal. Aqui era só dizer se é verdadeiro ou se é falso. Depois eu mostro. Vou ver aqui no grupo. Aqui. Aqui tinha que dizer se é verdadeiro ou se é falso. E aí fala sobre a instituição da escola. O nosso texto, ele diferencia educação e educação escolar. Vocês lembram dessa parte? Sim. Beleza, e aí fala que a educação é algo amplo, a gente aprende, a gente se educa na igreja, na família, nos nossos demais grupos sociais e por aí vai. Mas tem um lugar que padroniza a educação, tem um lugar que o Estado, que o governo, que a sociedade reconhece que é o melhor lugar para aprender algo. Eu nem sei se é mesmo, tá? Que no caso do Brasil a gente entende que é a escola. No Brasil e em várias partes do mundo, tá? Por que eu falei Brasil e várias partes do mundo e não todo mundo e por aí vai? Porque tem países em que não é a escola o lugar que mais se aprende. Nos Estados Unidos existe uma coisa chamada homeschooling, ou seja, a educação em casa, feita pelos próprios pais. E aí, uma vez eu fazia bastante, aliás, eu fiz durante um tempo, acho que uns 4, 5 anos, sei lá, cursinho de inglês. E eu lembro que uma vez, num dos nossos intercâmbios, tinha um estadunidense, um cara que nasceu lá nos Estados Unidos, bem jovenzinho, acho que 14 anos, alguma coisa assim, que era o nosso monitor, Philip. E aí, o Philip falava que ele estava terminando o high school dele. O high school é o ensino médio dos norte-americanos, não é? E as provas, as atividades eram todas feitas pelos pais. E aí eu, com a minha cultura de brasileiro, óbvio, não é? Brinquei assim, tá, Felipe? Então, é bom que tu consegue saber as respostas, né? E aí já tirei aquela risadinha maliciosa, né? Já consegue ver as respostas, né? E ele olhou assim, meio que sem entender. E aí, nessa hora, o cara sente-se assim, quase um verme, não é? E ele disse, não, mas por que eu iria trair a confiança dos meus pais, não é? Por que eu iria me enganar e tudo mais? E eu de caramba, eu não pensava dessa forma, não é? A gente é muito acostumado, criado para tirar vantagens, para se beneficiar, para evitar o nosso prejuízo e tudo mais. E ele não, também a família é muito religiosa, né? Então juntava as duas coisas. A tradição lá dos Estados Unidos, do homeschooling, eu não sei se são todos os norte-americanos que não colam, que não trapaceiam. Até acho que não, né? Porque a gente tem o Lobo de Wall Street, que é um filme com Leonardo DiCaprio, que mostra que muita gente trapaceia lá também, né? Então, mas beleza. Mas o Philip e a família dele, pelo menos assim, no discurso, ou seja, no que ele me falou e tudo mais, é isso. Ele disse, não, jamais eu vou trair a confiança dos meus pais
e não vou enganar a mim mesmo. E para mim fez todo sentido, e óbvio que eu fiquei com bastante vergonha, já era adulto e tudo mais, e fiquei com vergonha. E depois do meu ensino superior eu fiz bastante isso. Na graduação do Direito, meus colegas levavam a colinha e tudo mais. Eu disse, não, jamais eu vou colar, porque foi a minha escolha de vida fazer o Direito, então tem que ser um curso que sirva. E só vai servir se eu aprender muito. E se eu sabotar o meu processo de aprendizado, se eu me enganar e tudo mais, qual é o ganho que eu tenho disso no futuro? Então é muito melhor eu tirar um 8. Na federal onde eu fiz, não podia tirar menos que 8, senão ia para a prova final. Então era muito melhor eu tirar 8 que eu tirar 10, mais 8 pelo meu esforço e pelo que eu realmente sabia, que eu tirar 10 sendo coisa que eu não sabia. Então aprendi a lição e levei. E é isso mesmo, eu já não tinha necessidade de tirar tudo 10, e a gente não tem de fato essa necessidade, a gente tem essa necessidade de saber o que a gente realmente aprendeu, e necessidade de passar, aprovar, se quiser concluir aquele curso. O professor, Bom, diga. meu esposo falou a mesma coisa, porque sobre essa questão de aulas online, né, a gente pode, se a gente quisesse, né, pode ter muita fraude, né? Aí meu esposo falou a mesma coisa para mim. Ele falou assim, não adianta você querer tirar 10 agora, e agora que voltar à sala de aula, tu não souber. Tu tem que fazer aquilo que tu sabe. E na verdade vocês estão construindo o conhecimento de vocês, e aí se não é o conhecimento de vocês, de que vai servir? Pessoal, a nota 10 e a nota, sei lá, de até quem reprova uma disciplina e depois precisa fazer, no final do curso o diploma é exatamente o mesmo. Ah, professor, então o senhor está ensinando a ser desleixado, descompromissado e tudo mais? Jamais. Eu estou dizendo que cada um vai ter um percurso. E o ideal é que cada um seja muito honesto, muito sincero, muito justo com o seu percurso. Alguém vai reprovar, alguém vai tirar nota baixa. É melhor ou é menor ou é inferior ao outro? Não, de forma alguma. Mas naquele momento não tinha os requisitos para tirar uma nota maior. Não me importa o motivo, porque pode ser que alguém da família faleceu, pode ser que a pessoa não leu o texto porque foi beber a semana inteira, pode ser que é porque a pessoa trabalha muito e não lê, mas em algum momento ela vai ter que ler. Então, assim, o fato é que não adianta um 10 sem o conhecimento. A pergunta era a seguinte, pessoal, em relação à escola, o texto relata, ou seja, ele discute, ele expõe que se trata de uma instituição bastante recente na história da humanidade. Pessoal, a gente tem só da vinda de Jesus Cristo, para quem acredita, né? Até hoje a gente tem mais de 2000 anos, não é? Que é o que a gente começa a marcar. Antes de Jesus Cristo, a gente tem, sei lá, pelo menos uns 3 a 5 mil anos de civilizações antigas, né? Voltando na linha do tempo. Então, assim, a escola ela vai surgir nos últimos 150 anos da história da nossa humanidade. Então, ela é muito recente se a gente pensar na história, na idade que as civilizações que a gente conhece têm, não é? Então, se a gente pensar nessa história toda, aí é bastante recente. Claro, se a gente pensar no nosso tempo de vida, não é tão recente, mas tudo em história é pensando na história em geral, não é? Então, sim, é bastante recente, 150 anos, acho que final do segunda metade do século XX, alguma coisa nesse sentido, passou a existir a escola. E aí ela passou a existir com uma finalidade bastante clara que a gente vai já tratar numa outra questão. Isso, exato. Então, assim, tem muito tempo aí na história da humanidade, não é? Pessoal, próxima questão, prepara, atualiza aí o aplicativo, se deu problema, se deu bronca. Dois minutos. Essa aqui tem tempo de sobra.
Diga, Juliana. Ô, professor, não entrei agora na aula, tô perdida aí, o que é pra fazer mesmo? Tá, eu vou fazer o seguinte, não vou te responder agora, vou responder quando eu terminar, para não atrapalhar os colegas, aí tu aguarda um pouquinho que já eu respondo. Tá bom, beleza. Acabando o tempo. Gente, mas não tem base, não. E professor, nem apertei no negócio. Deu não a internet? Beleza. Seguinte, ô Juliana, a gente havia pactuado uma atividade, a gente começou, acho, por volta das 20 horas e 10 minutos, já até bastante atrasado. E aí a gente havia marcado essa atividade, não é? Essa atividade, tanto a gente está discutindo o texto, mas tem questões, tem perguntas, no chat, tanto aqui no Google Meet quanto no WhatsApp. Eu mandei pelo menos 2 vezes o link da atividade. E daí tem que acessar, colocar o nome e vão aparecendo as perguntas, as pessoas vão respondendo. Tem um tempo estabelecido. Após esse tempo estabelecido, acontece isso aí que eu estou mostrando, tipo, as respostas das pessoas ficam disponíveis e a gente vai explicando tudo com base no texto, não é? Por que seria certo, por que seria errado, o que teria que marcar, e a dinâmica é essa. Então, aqui são as pessoas, acho que dá para ver o meu mouse, não é? Aqui na parte de cima, abaixo da imagenzinha, tem 23 pessoas que estão nesta atividade. Então, sugiro que tu entre, se não estás. Então, tem Sara, tem Milena, com ou sem problema da internet, mas sobrevivendo ou não, tem esse pessoal aqui. E aí, como é que tu acessas? Clicando no link, no caminho que eu encaminhei nos grupos, não é? Tanto no chat aqui do Google Meet, que tu não verias porque tu não estavas, mas no grupo do WhatsApp. Então, chegou, é isso, tá, pessoal? Sempre. Chegou, atrasou um pouquinho, pode até chegar e já dar uma paradinha na aula, jogar o áudio aí, que aí eu digo, se achar que não é para responder naquele momento que vai atrapalhar os demais, eu digo, espera um pouquinho, dá uma segurada, e aí na primeira oportunidade já responde. Então não deixa correr muito não, mas toda vez que correr isso com ela, ou contigo ou com qualquer outro, dá uma conferida no grupo, não é? Porque a gente está no grupo também, eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo, lugares virtuais, né, tentando auxiliar para que a gente consiga executar a atividade. Beleza? Clica lá, digita o teu nome e tu consegues entrar nessa atividade no estágio em que ela está. Beleza? Beleza, vou entrar lá então no WhatsApp e tem alguma coisa de acesso? Perdão, não entendi? É só eu entrar lá no link e colocar meu nome? Como é que é? Isso. Não, beleza, então. Eu acabei de mandar no grupo do WhatsApp onde é que tu achas o link. Aí se tivesse qualquer dificuldade, tu faz um print da tela e encaminha aqui, que aí eu consigo tentar te ajudar, não é? Bora lá. Gleice tinha falado alguma coisa no chat aí? Foi, professor, o meu aqui apareceu, não foi 15 segundos, eu terminei de ler a pergunta, marquei uma, quando eu fui marcar outra já sumiu, encerrou o tempo. Talvez porque ele demorou a carregar e, tipo, o comando é no meu computador, né? E aí, quando ele gira, muda de tela no meu computador, é quando começa a contar já o tempo. Aí, como a internet de vocês, até chegar em Confresa, é bastante lenta, aí deve ter tido esse problema. Mas, ao final, a gente avalia em conjunto, tá, pessoal? Sobre a escola, assinale as caixas que contêm os elementos da dualidade da sua criação. Pessoal,
o texto nosso, ele fala que a escola foi criada em um contexto dual, ou seja, tem dois elementos aí. Esses elementos geravam uma espécie de contradição, não é? Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Tentar desligar aqui meu Google, que ela interferiu. Bom, a primeira caixinha diz que a escola foi idealizada no século XIII. Pessoal, século XIII a gente tinha o feudalismo, não é? Então, não, de forma alguma, no feudalismo a gente tem educação dentro dos mosteiros, língua latina, então muito restrito aos integrantes da igreja, nem os reis, em sua maioria, tinham domínio da leitura e da escrita, essas coisas. Então, não, século XIII, sem chance, um conhecimento histórico básico e tudo mais, e também porque o nosso texto ele deixou claro que a escola foi criada há 150 anos, então isso vai ser século XX. Então, do século XIII ao século XX, a gente tem aí várias gerações neste meio do caminho, né? Neste meio tempo. A próxima caixinha. A escola permitiu a formação para o trabalho dentro do modo de produção capitalista. E é isso mesmo. Pessoal, por que a escola surge? Porque as pessoas tinham que trabalhar com tecnologias. A gente vai ter a formação das primeiras fábricas lá nos ciclos ou nas etapas da Revolução Industrial, e depois disso a gente vai passar por um processo de modernização tecnológica, e as pessoas precisam de algum domínio básico de escrita, leitura, ou algum tipo de formação para conseguirem operar as máquinas, senão nem isso elas conseguiam. Então, não é uma coisa boazinha que justifica a formação, a construção da educação ou das escolas. Ela vai surgir nesse contexto, permitindo a formação das pessoas para atuarem nas próprias fábricas e dominarem aqueles recursos e aquelas ferramentas. É assim que surge a escola, não é? Ou com uma das finalidades. A escola surge na Antiguidade Clássica. Pessoal, se no século XIII não é onde surge a escola, na Antiguidade Clássica, com muito mais razão, não é. Então, durante muito tempo, na verdade, a escravidão veio até esses dias, né? O Brasil, dos mais de 500 anos, 388 anos dele, são de escravização das pessoas, né? Ou de escravidão de seres humanos. Regime escravocrata. Então, não, está bastante errado, graças a Deus ninguém marcou. E a outra, serviu ao controle das massas. Isso aqui o texto deixa bem claro também, pessoal. A escola, e esse é um desafio de vocês estão sendo formados para serem professores. Se vocês ensinarem o coitadinho do estudante a repetir as coisas, a não questionar o mundo, a não ser criativo, vocês vão estar fazendo uma maldade tamanha com os seres humanos que vão passar pelas vidas de vocês. Tem algum... Depois vocês conseguem achar, talvez, na internet, tem vídeos sobre assim, acho que a escola mata a criatividade. E é mais ou menos nesse sentido. Um dos nossos desafios é fazer educação de um jeito diferente. E é difícil, eu não consigo, né? Eu aqui no ensino superior não consigo fazer a educação de um jeito tão diferente. Imagina vocês vão ter que trabalhar com crianças, pré-adolescentes, que podem ter diversos problemas, além da sexualidade, às vezes o pai, a família desestruturada, às vezes a questão é socioeconômica, às vezes alguma deficiência, que a legislação chama de deficiência mesmo. Então, assim, vocês vão pegar esse grupo, trabalhar com esse grupo, e nesse grupo vocês vão ter que conseguir encontrar soluções para, pelo menos, tentar. Não é que vocês também têm que ser super-heróis, não, tá, pessoal? Nem eu sou, ninguém é assim, precisa ser super-herói, porque senão a gente fica se cobrando tanto que morre louco, né? E frustrado. Então, às vezes, a gente faz coisas com o que dava. Nem sempre a gente vai ter todos os recursos. Mas a gente tem um grupo lá do WhatsApp que permite que vocês me mandem as palavras desconhecidas. A gente tem momentos em que a gente se encontra para tentar sanar as dúvidas do texto. E aí eu estou trabalhando só com adultos. Então, com adultos, talvez eu não precise ser tão criativo. Não é que não precisa, tá? A gente já tem bastante
discordância disso. Mas eu, como tive uma formação mais clássica, né, eu ainda digo assim, não, vou usar a desculpa de que a minha formação foi até bem mais rudimentar que essa, né, mesmo com os professores nas universidades, era ler texto mesmo e acabou, e fazer provas. Então, assim, o desafio é esse. Mas a escola, quando ela surge, ela também controla, ela forma as pessoas que vão trabalhar nas fábricas, mas ela também forma de um determinado jeito. Entenderam? Então, quando eu digo assim, não, vocês têm que sempre obedecer às autoridades. E eu não estou dizendo que vocês devem sair desobedecendo às autoridades, não, tá, pessoal? Só estou dizendo assim que a gente pode questionar os motivos de as autoridades fazerem algo ou deixarem de fazer. Entenderam? E pensar em possibilidades de como resolver os problemas da sociedade, além do que as autoridades fazem. Então, não é o professor que tem que estar certo, e quando vocês forem alunos, vocês, como falou, né? Alguém disse assim, eu vou recorrer da pergunta, essa questão tem que ser anulada. Eu disse, olha, vamos analisar aqui o texto. Aí alguém pode dizer, não, professor, mas esse texto não é bom. Aí eu vou te dizer o seguinte, tá? Traz outro texto aí que a gente vê se é bom. Não é? O que não pode ser é sempre vozes da nossa cabeça, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre disponível para discutir ideias, abrir para outras possibilidades, trazer textos fora da disciplina, pode sim, mas a gente tem que examinar se a qualidade do texto é boa também, porque é muito diferente o texto que um pesquisador faz e o texto que um blogueiro faz. Então, a gente não pode beber dessas fontes de conhecimento. Às vezes o cara vai lá, tipo, a gente tem um caso agora, o presidente nem lê determinadas coisas e diz assim, o TCU falou isso. Foi lá e viu, não, o TCU não falou nada daquilo. O próprio TCU dizendo que não falou nada daquilo. Entenderam? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente utiliza para construir o nosso conhecimento. Então, a escola tanto forma de maneira utilitária. O que é formar de maneira utilitária? Eu não sou bonzinho porque criei escolas. As escolas foram criadas para formar pessoas que trabalhavam com determinadas tecnologias e precisavam saber lidar com aquelas tecnologias. E que muitas vezes exigiam leitura. Aqui no Brasil, quando a gente tem o período da formação da indústria de base, com os governos de Getúlio Vargas lá na década de 30 do século passado, ou seja, 1930, por aí, a gente tem o financiamento da educação fundamental, porque as pessoas não conseguiam trabalhar nas fábricas se elas não soubessem, se elas não fossem alfabetizadas, não conseguiam trabalhar bem. E aí a gente tem uma expansão da educação para atender isso. E aí vem o sistema SESC, Senai, Senat, Sescope, enfim, SESI, e todos eles com escolas para formar os trabalhadores para trabalhar nas indústrias, nas fábricas ou nos segmentos de atuação. Ao mesmo tempo que fez essa formação utilitária porque ela era feita para utilizar as pessoas em determinadas coisas, ou conhecimento só para a pessoa utilizar em determinadas coisas. Ela não era para a pessoa conhecer o mundo, questionar tudo e por aí vai. Não era essa educação que era fornecida. Só um instante, vou só terminar aqui, aí eu vejo qual é a tua dúvida aí. Mas tu já entraste no quiz, sim. É só esperar passar para a próxima pergunta. E aí o próximo ponto é que, percebam, se eu dissesse todo dia aqui para vocês, pessoal, só Lula que serve, pessoal, só Bolsonaro que serve, aí eu preparava a aula só para, justificar e convencer vocês a seguirem ou Bolsonaro ou Lula. É possível que com muitos de vocês desse certo. E daria certo porque todo governo, pessoal, tem acertos e erros, em maior ou menor número, tá? Mas todos os governos têm acertos e erros, em maior ou menor quantidade. Igual nós, nossas vidas e nossas escolhas. Todos nós erramos e todos nós acertamos. Uns erram mais, outros erram menos. Uns acertam mais, outros acertam menos. Se eu só reforçar determinadas coisas, então vocês vão pensar assim, o cara é o bambambam, o cara é o máximo, então beleza, vou apoiar. E o ideal é que a gente consiga ver também os pontos fortes e os pontos fracos. Bom, essa educação que era fornecida, ela permitia também que só mostrasse determinadas coisas. Então, quando eu omito, quando eu formo, às vezes com informação tendenciosa, que direciona só para um caminho, ali eu estou controlando as massas. O que seriam as massas? Os trabalhadores.
a maior parte da população depende da venda do seu trabalho para ganhar um salário mínimo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Júlia, deu certo assim que eu mudar. Juliana, não é assim que eu mudar aqui, tu vai conseguir participar. Vai aparecer uma pergunta, tem um tempo, tu tens que responder essa pergunta. E aí o tempo acaba e não permite mais que responda. Bora lá, pessoal, prepara. Sobre globalização, 1 minuto. Ai, professor, não tô entendendo nada aí. Como é que é isso? Tem um texto e tu tens que ler, não é? Lê a parte de cima e embaixo vai ter o verdadeiro ou falso para marcar. Aí é clicar e marcou. E já tá valendo? Não, professor, eu tô perdido aqui. Não entendi nada disso aí. Eu digitei lá qual que era o nome, aí entrou lá, tem uma pergunta lá, não sei se é no ou no inglês. Não sei, não entendi direito. Não. Manda o print da tua tela do que aparece. Eu mandei lá no grupo lá. Entendeu? É, aquela que tu mandaste está com tempo, não é? Não foi de agora. É, mandei agora, não entendi direito. Não. Bora lá, pessoal. A gente vê como terminaram as questões. Aí a gente também conversa um pouquinho sobre. Pessoal, sobre globalização. Então, o nosso texto, ele fala de... Na verdade, ainda tem, né? Na verdade, ainda tem questões. O nosso texto, ele fala sobre globalização, neoliberalismo e políticas públicas na área da educação. Então, aparecia para ti, Júlia, deveria aparecer isso aí, ó, as 3 linhas, teria que ler, e dizer se isso é verdadeiro ou falso. E aí a frase que tinha era a seguinte: a unificação de um mercado global, ou seja, um mercado para todos os países do mundo, favoreceu países ricos, ou seja, beneficiou quem já era bem, já estava bem. E acentuou, ou seja, aumentou, fez crescer as desigualdades entre hemisférios, e o nosso texto ele fala, né, exatamente isso, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, a gente tem vários países pobres. No hemisfério norte, a gente tem a Europa, tem Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, os demais países escandinavos, e por aí vai. Desigualdade entre ambientes, então meio rural e meio urbano, e grupos sociais. Então, dentro do meio urbano, a gente tem os centros e as periferias, ou seja, aqueles que moram em espaços mais marginalizados. E aí perguntava se isso é verdadeiro ou falso. Então, é totalmente verdadeiro. A globalização, ela foi uma unificação de mercados que favoreceu quem já era rico e foi desenvolvida por eles, não é? E aí aumentou essa diferença entre pobres e ricos e tudo mais. Diga, Juliana. Aí, nesse caso, já venceu o tempo. Era para mim responder agora. Não, era na hora que apareceu a pergunta, não é? Na hora que aparece aquela imagem aqui na minha tela, no quiz de vocês clicaram no link. O link foi para um site chamado Quizzes. Quando eu mudo a tela, já aparece a pergunta e o tempo, e começa o tempo. Entendeu? Professor, Diga, Juscelino. esse mercado global é aquele G8, né? Não, o mercado global é o mercado de todos os países do mundo. Isso é a globalização. Só que quem manda, quem tem mais poder nesse mercado global, aí são as 8 maiores economias do mundo. Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos, então Alemanha, Japão, são essas maiores economias do mundo. E aí elas
atuam nesse mercado global, mas o mercado global são todos os países juntos, só que alguns têm mais benefício, mais força e outros menos. É só pensar assim, é como se fosse grandes empresas e o poder de uma grande empresa e uma empresa que tu crias hoje com o teu marido, não é? Então, a tua empresa ela vai ter bastante dificuldade, vai sofrer bastante para conseguir um lugar ao sol. Da mesma forma, com a economia global, o G8 lá, as 8 maiores economias do mundo, tiveram vantagem, não é? E aí, vantagem lá é com o tal do valor agregado, produtos com valor agregado. Alguém sabe ou faz ideia do que seria a ideia disso, valor agregado? O que seria valor agregado? Não que eu me lembre, prof. Pois é, mas tu sabes, intuitivamente, aliás, intuitivamente não, na prática tu sabes, porque quando tu fizeste o curso de agroindústria, talvez vocês devem ter visto que sai o leite lá do colono por, sei lá, um balde é R$5. Quando esse leite vai para a área do laticínio e passa pelo processo de pasteurização, ensaca e tudo mais, aí um só litrinho desse leite vai virar R$3,50. Sendo que naquele balde tinha, sei lá, 10, 15 litros. Mesma coisa com a castanha. Quando o cara vende a castanha aqui na região norte, ele vende uma lata dessas, do tamanho de lata de tinta, a unidade era exatamente isso. A lata de 18 litros. Ele vende, sei lá, por R$10. Então ela tem, sei lá, algo em torno de uns 20 quilos, alguma coisa assim. Porque como usa o balde lá, a lata da tinta, é por litros. Então 17, 18 litros. Quando isso vai para o beneficiamento, uma caixinha de castanha do Brasil com 300 gramas é vendida por uns R$15. Achei que era em agroindústria, perdão, mas se aplica, não deixa de conseguir entender. Ou seja, por que a coisa aumenta tanto de valor? Porque passa por processos de beneficiamento, entenderam? O Brasil, ele exporta não sei quantos milhões de toneladas de diversos metais. Esses metais são utilizados em processos de alta tecnologia que criam notebooks. Esse notebook que usa só um pedacinho daquela tonelada de metal que foi, sei lá, vou dar exemplo, tá? Não tem nada de valor certo aqui. Mas digamos que uma tonelada de um determinado metal sai por R$100 mil. Quando volta, aí vai para os Estados Unidos, Europa, os lugares onde desenvolvem equipamentos sofisticados. O Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde a Apple surgiu, acho que a Microsoft tem escritório lá e tudo mais, vai lá, passa por um processo de desenvolvimento tecnológico e volta, sei lá, 2 gramas daquele metal, claro que numa placa, num chipzinho, volta dentro de um equipamento que custa R$6 mil. Entenderam? Então, aquela tonelada lá, ela vai produzir, sei lá, 500 mil equipamentos. Claro, a pecinha daquele equipamento. E aquilo ali vai ser vendido por um valor astronômico, se for somar tudo. Entenderam? Então, o valor agregado é aquele aumento de valor em razão da modificação, ou seja, passa por um processo produtivo que torna aquele bem mais valioso. Entenderam? Então, os países desenvolvidos, eles têm processos que trabalham com alta tecnologia, ou indústrias, ou organizações que trabalham com alta tecnologia. E essa alta tecnologia faz com que a gente gaste fortuna comprando os produtos deles. Mas quando eles compram os insumos, os itens para gerar aqueles produtos, sai por um valor bem muito mais barato. Entenderam? Então, valor agregado, quando a gente acrescenta valor agregado, aumenta bastante o valor daquele item. E os países pobres normalmente vendem os produtos sem valor agregado, ou vendem as commodities, né? Igual aí com fresa. Vocês têm diversas fazendas de soja, vocês têm diversas fazendas de gado, ou de girassol, ou de outras coisas. Já passo a palavra, John Lennon. Essa soja, esse gado e tudo mais sai por um determinado valor.
digamos assim que a arroba do gado deve estar o quê? R$ 300? Não sei se está isso. Mas 330 para professor. beleza. Quando eu vou ao Madeiro, Madeiro é um restaurante super chique, pessoal, que está na revista da Gol, Latam e tudo mais. Então, assim, o cara quer ter um lazerzinho, ele vai ao Madeiro. No Madeiro, um bifezinho, é um bife muito gostoso, é claro, mas um bifezinho é R$ 100. Porque ali tem todo um processo, a marca e por aí vai, que agrega valor. Ou seja, faz aquele pedacinho de carne que se fosse dividir ia valer, sei lá, 10 centavos, passa a valer R$ 100. Então, eu não sei se vocês conseguiram ter uma ideia do que seria o valor agregado. E aí a globalização da economia fez isso. Produtos com alto valor agregado valem muito, ou itens sem valor agregado valem muito pouco. E é por isso que o Brasil, que tem pouca tecnologia, vende toneladas e toneladas de soja, quilos e quilos de carne, mais não sei o que mais, as toneladas de metais, por valores muito baixos. E aí isso aí vai para os países e volta, às vezes volta para o próprio Brasil já com um produto mais sofisticado, óbvio, né? Mas por um valor astronômico, né? Se a gente comparar. Diga, John Lennon. Não, só para implementar aí o que o senhor está explicando, aqui na nossa região, no Baixo Araguaia, no Norte Araguaia, está acontecendo muito isso aí. Um tempo para cá, foi situalizado os frigoríficos, no caso, né? Que, no modo geral, centralizou o preço do gado com uma arroba. Eles compram a preços acessíveis e repassam para os mercados para passar para a população a outros preços. A mesma coisa é os grãos, ou seja, a matéria-prima nós temos aqui no geral, mas a hora que ela volta para a nossa mesa, para a nossa geladeira, já volta superfaturada. E se o desafio para fazer o desenvolvimento da região é a coisa ser beneficiada aí mesmo, na região. É por isso que tem que instalar frigoríficos, é por isso que tem que ter algum tipo de indústria de beneficiamento das coisas. Se a coisa sair daí já com todo esse beneficiamento, vai parar de vender, sei lá, vou chutar exemplo, né? Uma tonelada de soja por 100 mil, vai sair já a soja industrializada, já o óleo feito, e aí cada fardo de óleo já vai ser o equivalente ao valor de sei lá, de 100 quilos de soja, entenderam? Então, muda bastante o valor agregado. E quando você traz a indústria com tecnologia para beneficiar e gerar os produtos na região, você evita isso, né? Que ela venda só coisas baratas e o lucro fique todo em regiões que têm alta tecnologia. Não sei se me fiz entender, tá, pessoal? Mas é mais ou menos nesse sentido. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não, tá de boa. Beleza, galerinha? Então, bora lá. Próxima pergunta. Vai aparecer na tela a pergunta e as opções abaixo. Tem que marcar as caixinhas. É sobre políticas públicas. Quais os itens que estão no texto? Tem 2 minutos. Apareceu aí a pergunta já, Alessandro. Acho que são 10 perguntas. Não lembro em qual a gente está. São 11. Não, são 11 telas, mas a primeira não era pergunta, era uma capinha. 8. Ah, beleza. O senhor tá assinando lá uma só? Como é que é?
Não, se tem várias caixinhas e se pergunta quais, aí pode marcar mais de uma e tem que marcar todas tem que marcar todas as que estão certas. Tem que ter lido o material e saber, aí ver o que é certo, o que é errado e tem que marcar todas as que estão certas. Aí se acertar todas as que estão certas, aí ganha o ponto da questão. Nossa, ficou bem dividida, hein? Pois é, todos estão certos. Tem que marcar todas. Pessoal, uma política pública, ah, ela começa a ser pensada pela sociedade. Então, a todo momento, a dinâmica da sociedade vai exigindo novas coisas. Por exemplo, até outro tempo, os espaços públicos eram espaços em que a gente vai ter, tipo, mulher não estava, depois a gente vai ter espaços em que homossexuais não estavam, espaços em que normalmente negros não estavam. E aí a sociedade vai pensando assim, puxa, será que tem que ter alguma coisa para tentar resolver esse problema? Porque ambos fazem parte da sociedade. E aí vai dizendo assim, ah, não, tem que ter uma política pública que diga que uma vaga em cada instituição pública tem que ser do travesti ou do transexual. A gente tem muito transexual no país. E é uma das principais pautas. Onde eu faço doutorado, acho que é uma das poucas universidades do país que tem uma vaga para transexual ou travesti nos processos seletivos. Eu estudei na Federal da Bahia, lá já tinha, estudo agora o doutorado na UNB, e lá criaram agora, vai ser a primeira turma que vai ter o edital prevendo essa vaga, né? Que não quer dizer que vai ser preenchido ou não. Mas o que eu quis dizer? Essas coisas vão surgindo e a sociedade vai discutindo. Em alguns momentos ela pode dizer, não tem que ter vaga para esse pessoal, não. Até chegar a um consenso, se no final disser assim, não, tem que ter vaga para esse pessoal. Aí manda lá para o Congresso Nacional, para os caras aprovarem uma lei que vai dizer isso. Só que chega lá todo tipo de coisa. Vaga para mulher, para negro, para índio, para gay, para transexual, para não sei o que mais. Entenderam? Então aí lá eles vão fazer um outro filtro. Aí lá eles vão deliberar e vão fazer as escolhas. Nem tudo que a sociedade pede é entregue. Vou usar outro exemplo. Confresa. Acho que a maioria dos estudantes são de Confresa. Confresa deve ter todo tipo de problema. Não estou falando que é um lugar ruim, estou dizendo que, como qualquer cidade, tem todo tipo de problema. Falta escola, talvez falte opções de formação. Eu lembro que uma das coisas que sempre me fez sair do Acre é porque eu queria fazer um determinado mestrado em administração ou direito, não tinha no Acre, aí tem que sair do Acre. Queria estudar determinados idiomas, a UNB tem chinês, mas a Acre não tem ensino de chinês. Até outro dia que a gente só tinha o inglês e o espanhol e mal. Agora já tem italiano, alemão e tudo mais. Então, tem escassez de escolas ou de determinadas formações. Às vezes o serviço de saúde é ruim. Aqui o serviço de saúde não é tão ruim, mas muitos dos meus amigos assim têm maior poder aquisitivo, tem muita grana. Se a esposa engravida, o parto é em São Paulo, é em Brasília, é em Goiânia, é nos grandes centros da área da saúde que tem no país. Mas eles não têm o bebê aqui no Acre. Alguns, né? Ficam desesperados. Às vezes passam no concurso federal, vêm de fora, né? Não, meu Deus, como se não nascesse a criança aqui a rodo, né? Mas se tiver um problema muito mais grave, é possível que a saúde daqui não dê conta mesmo. Então, voltando, Confresa deve ter todo tipo de problema. Falta escola, falta esgoto, falta pavimentação, falta alguns tipos de formações,
falta políticas, aí tá, a população vai mandando tudo isso, dizendo assim, isso é importante, importante, aí forma essa agenda, ou seja, anotou tudo lá e mandou para os deputados estaduais, para os vereadores do município de Confresa. Eles vão deliberar, vão fazer as escolhas. Nem tudo que a população anotou na agenda e mandou, essa agenda aí eu falei aqui como se fosse assim, não é? Não é uma agenda física, tá, pessoal? É tipo o que vai surgindo e que a mídia, que os grupos da sociedade dão muita importância e aí vai pressionando esses políticos. Às vezes eles querem continuar se elegendo, eles vão lá e pegam aquelas pautas, ou seja, aquelas reivindicações, e apresentam como se eles fossem bonzinhos, e às vezes são mais interesseiros que tudo, não é? Então isso é a agenda. A agenda é esse conjunto de demandas da sociedade, do que a sociedade entende que é importante. Porque nem tudo que alguém demanda, a sociedade entende que é importante, beleza? Aí vai para o segundo ponto ali, deliberação das opções e modelos. Os políticos fazem as escolhas, aí, por exemplo, a sociedade diz, tem que ter auxílio emergencial de R$1.000. Seria o mínimo, não é, pessoal? Mas aí chegou lá o presidente, o Congresso, não, vai ser R$300. Aí depois vai ser 250, entenderam? Então eles, quando tomam uma decisão, eles alteram já. Primeiro que eles nem mandam tudo que a sociedade já solicitou, só atendem uma parte, e nessa parte eles que escolhem como é que vai ser, de fato, executado. Aí manda para implementação. Implementar é, de fato, executar. Pagar o auxílio emergencial, fazer os cadastros e tudo mais. O último ponto ali, que não está completo, tá, pessoal? O ciclo das políticas públicas tem mais coisa. A parte final é o monitoramento e a avaliação da política pública. Ou seja, saber se realmente recebeu quem tinha que receber, se recebeu certinho, se recebeu no prazo certo, e por aí vai, ou outras condições que a política pública tem. Então, o ciclo das políticas públicas tem todas essas caixinhas aí. Então, todas tinham que ser marcadas, elas estão no texto, o autor chama de a extensão. A extensão, aí ele põe entre parênteses lá, formulação ou agenda, sei lá, deliberação, implementação e monitoramento. É como ele coloca no texto. Prepara aí, vamos para a próxima pergunta. Sobre neoliberalismo, acho que é verdadeiro ou falso? Beleza, pessoal, essa próxima pergunta é sobre neoliberalismo. Então, o texto, ele fala um pouquinho, diz, lá nos idos do século XVIII, com a ascensão da burguesia, a gente teve o surgimento de uma teoria econômica chamada liberalismo. A gente tem até vários filósofos, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, né, que escreveram relacionado com isso, com a teoria contratualista lá, que impulsionou o liberalismo. Então, o liberalismo, naquele período, era assim, Estado, o poder público, o rei, não pode prender as pessoas assim sem um motivo, tem que seguir a lei, então o Estado só tem que fazer essas questões. Mais adiante, a gente vai ter o Estado se omitindo, deixando de fazer muitas coisas, isso é história, tá, pessoal? Aí vem a Revolução Industrial,
e as pessoas são ultra exploradas nas fábricas, trabalham até 16 horas, jornada de sol a sol, em situações muito degradantes, que depois a gente pode até comentar se quiserem. Aí o Estado, o poder público vai pensar assim, não dá para eu ficar de fora desse jogo, não, eu tenho que colocar os limites. Aí surge o que a gente vai chamar de welfare state, ou estado de bem-estar social, que o texto trata. Ou o New Deal lá nos Estados Unidos, não é? E o surgimento das sociais-democracias. Depois, aí começa a gastar bastante, investir em serviços, limitar, colocar as regrinhas do jogo, investir em saúde, educação e por aí vai, né? E aí chega uma hora, na crise lá da década de 70 do século passado, a gente tem o surgimento do neoliberalismo. E o que o texto fala, pessoal, é que esse surgimento do neoliberalismo, ele vai surgir tentando privatizar o que é público, ou tentando reduzir recursos que são aplicados naquilo que é público para investir para investir naquilo que é do setor produtivo. Então, quando o cara diz assim, o poder público não produz as coisas direito, demora muito, então vamos privatizar, vamos terceirizar, porque um terceirizado é mais barato que um servidor público. Mas aí a gente tem toda uma discussão além disso, não é? Então, o neoliberalismo, quando ele surge com prejuízo, ou seja, reduzindo o financiamento, seria grana, recurso e tudo mais, das pautas e serviços sociais prestados pelo Estado. Então, seria verdadeiro, sim, conforme o nosso texto. Conseguiram entender um pouco sobre o que seria neoliberalismo? Eu não, professor. O neoliberalismo, ele pensa mais ou menos o seguinte, hoje o serviço que tu usa, quando precisa de médico ou saúde, aonde que tu vais? No público. Quando precisa de educação, agora mesmo estás estudando, é público ou privado? Público. Público. Só um instante, beber água. Então, aí o neoliberalismo, ele vai entender o seguinte, a gente gasta muito com serviços públicos. Será que existiria outra possibilidade de fazer o que é feito, mas sem gastar tudo que é gasto? E aí vocês podem pensar o seguinte, vocês estão num curso superior. Um doutor no Instituto Federal, não é segredo, um doutor no Instituto Federal começa ganhando 10 mil reais. E ele forma vocês. É isso aqui que ele faz. Acho que em Confresa abriu agora uma faculdade particular. Até me mandaram mensagem e tudo mais, queria atuar, mas nós somos professores do Instituto, só podemos atuar no Instituto. Não podemos atuar em outro lugar. Por isso que ele paga um pouquinho a mais para a gente ter dedicação exclusiva. Os professores dessa faculdade particular vão formar bacharéis em Direito, licenciados, igual vocês. Só que o professor de lá recebe 2, 3 mil reais. É mais econômico? Óbvio, né, professor? Óbvio. Aí a gente tem que perguntar, será que a qualidade é a mesma? E olha, pode ser que a qualidade seja parecida. Pode ser que o meu colega que dá aula lá, a gente costuma dizer não, mas o professor no IF, ele concorreu com o Brasil inteiro, num concurso. E é mesmo, tá, pessoal? Quando fui fazer minha prova em Cuiabá, que era para todo o IFMT, a gente ficou em hostel, hotel, e tinha catarinense. Eu mesmo estava disputando vaga com vários doutores ou doutorandos da área de Direito. Na época eu não era nem mestre. E aí, assim, a gente disputa com todo mundo. Então, uma das coisas que normalmente o pessoal diz no serviço público é, o servidor público ele é muito mais capacitado que o da iniciativa privada. Só que nem sempre isso é verdade. Porque eu dou aula de Direito para vocês. Se eu fosse doutor, eu ganharia 10 mil reais.
Mas os meus colegas juízes que fazem doutorado comigo, eles já ganham 40 mil como juízes. E eles dão aula nas particulares por 3 mil reais. Só que tecnicamente, ou seja, de conhecimento, eles sabem muito mais que eu, porque eles já passaram em um concurso muito maior. Então não tem, assim, não é tão simples dizer que é melhor ou que é pior, não. O pior da discussão é essa. Mas fato é que o poder público chega a lugares onde a iniciativa privada não chega. Por exemplo, IFMT Confresa atende toda a região nordeste de Mato Grosso, com 13 a 18 municípios. Então, cidadezinhas como Luciara, o IFMT atende. Não tem uma particular indo para Luciara, com toda a estrutura que a gente tem. A gente até não foi para Luciara, mas ficou em Confresa, que é perto de Luciara. Beleza? Então é um pouquinho complicado. Aí o neoliberalismo ele vai trazer essas questões, vai dizer, ó, tem que ter outras formas que sejam mais baratas de prestar os serviços públicos. Passar para a próxima questão. Sobre políticas públicas. 1 minuto. Pessoal, o nosso texto, ele fala de 3 tipos de políticas públicas. Políticas públicas distributivas, políticas públicas redistributivas e políticas públicas regulatórias. Professor, mas tinha uma alocativa. Bom, alocativa é sinônimo de política pública distributiva. O que seriam as 3 coisas, pessoal? Quando o governo vai atuar, ele precisa cobrar tributos para ter grana para poder aplicar nos serviços públicos. Ninguém faz nada de graça. Eu só estou aqui ministrando as aulas para vocês porque o IFMT está me pagando, que no final de contas é o governo federal que paga. Beleza? Então, para fazer o que ele precisa fazer, o que ele se propõe fazer, o que a sociedade está pedindo que faça, ele precisa pegar a grana e dizer, ó, vai tanto para a saúde, vai tanto para a educação, vai tanto para desenvolvimento territorial, vai tanto para assistência e por aí vai. Quando ele faz isso, está fazendo a atividade distributiva, que é a mesma coisa de alocativa. Ou seja, está dizendo, ó, a gente tem 1 trilhão, a gente vai mandar 2 bilhões para a educação, 100 bilhões para saúde, por aí vai. Então, ele está distribuindo, ou está alocando, ou seja, dizendo quanto que vai para cada tipo de coisa. Isso é a função ou a política distributiva. A política redistributiva, ela examina a sociedade e percebe que alguns têm mais e outros têm menos. E ela tenta diminuir essas desigualdades. Por exemplo, todo professor do IF, que já é mestre ou doutor, paga muito de imposto de renda, porque ganha um pouquinho mais. Então, às vezes, quem ganha 10 mil reais paga 1.500 só de imposto de renda. E ele não vê essa grana, ela vai para a União e a União usa em outras coisas. Então, tira de quem ganha mais e, às vezes, usa para pagar o auxílio emergencial. Então, a política redistributiva, ela tenta ver na sociedade quem que está mais favorecido e quem que está mais desfavorecido e faz essa divisão de novo das coisas, dos recursos. E a política regulatória são as leis, as normas que permitem fazer as políticas públicas.
O texto lá estava perguntando sobre a tarifa social da energia elétrica. Não sei se alguém de vocês utiliza essa tarifa. Essa tarifa é a seguinte: quem tem uma renda muito baixa, é beneficiário de Bolsa Família, paga um valor muito reduzido da energia, ou seja, não paga pelo tanto que consome mesmo. Professor, então quem paga é a empresa? Óbvio que não. A empresa pega esse valor e vai distribuir entre os custos de quem paga normal a fatura. Então, está tirando um pouco mais de quem tem mais condição para beneficiar com uma tarifa bem reduzida quem tem menos condição. Isso é uma política redistributiva, pessoal. Ou seja, tira de quem tem mais para mandar para quem tem menos. Próxima questão. Acho que também é sobre políticas públicas. Tem 1 minuto. Acho que essa agora é a última. Terminou? O professor, Diga. essa última questão eu não respondi, minha internet caiu, eu tirei o print aqui, depois eu vou mandar no grupo para o senhor ver. Beleza. Pessoal, das políticas, dos 3 tipos, a que dá mais problema, ou seja, mais discussão e tudo mais, são as políticas redistributivas. Ninguém quer perder. Então, um fazendeiro, se eu chegar lá e disser assim, não, você é rico, então você vai pagar todo mês 5 mil reais aqui para a União para ajudar as famílias pobres de Confresa ou dessa região do Nordeste de Mato Grosso. O cara vai chiar, no dia seguinte ele fala com um deputado e aí vai lá e consegue não pagar aquilo, não fazer. E normalmente os políticos não querem se indispor com essas pessoas, porque são essas pessoas que apoiam as suas campanhas, as suas eleições. No Brasil, já era para a gente ter uma coisa chamada imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, quem tem milhões e milhões todo ano ia ter que pagar um pouco mais. Professor, mas não é injusto porque ele trabalhou e por aí vai? Pessoal, não é uma punição, mas é uma exigência de uma contribuição a mais. Ninguém nasceu rico. Quer dizer, alguns nasceram, né? Mas o que eu estou dizendo assim é que o ser humano, na sua origem, ninguém era rico ou dono de nada. As pessoas que começaram a cercar ou se apropriar de determinadas coisas, e isso foi dando vantagem para determinadas pessoas. Mas todo mundo, na sua origem, não era dono de nada. O mundo era de todos. Então, em algum momento, as pessoas começaram a fazer isso e alguns levaram vantagem. Será que é justo deixar essa apropriação dos bens da sociedade só nas mãos de alguns? Vai ter gente que vai nascer e morrer 3 vezes e não vai ter 1 milhão na conta. E tem gente que já nasce com, sei lá, 17 milhões na conta. Então, será que é justo com a sociedade? Será que a gente tem que ter 1% da sociedade milionário e dos 99%, desses 99%, 60% praticamente passa fome ou sobrevive com um salário mínimo? Será que isso é justo também? Então, as políticas redistributivas, elas deveriam retirar mais de quem tem mais. Mas, normalmente, elas não fazem porque quem tem mais também tem mais poder dentro da sociedade. Beleza? Então, são elas as que mais dão problema e são mais difíceis de conduzir.
terminando aqui, ele até faz um ranqueamento. Então, quem acertou mais aí foi o John Lennon, depois Gleidson, depois Milena, Ingrid, Luzia, Bruna. Enfim, faz um ranqueamento aqui. E aí eu pergunto, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Rapidão, não precisa ser longo, não. Alguém quer fazer algum comentário? Gostaram? Acharam muito chato, muito ruim? Professor, eu gostei da dinâmica. Achei muito legal. Gostei também. Eu gostei. A gente faz o seguinte, na aula que vem, no início da aula, a gente discute sobre como que usa. Se usa como ferramenta avaliativa ou se não usa, porque realmente a conexão prejudica alguns, tá? Eu faço mais porque a gente precisa entender o texto e eu preciso verificar a leitura nos textos, não é? Então, assim, não tem jeito de não acompanhar as leituras, porque se alguém não faz, assim, a tendência é aparecer isso nas respostas. E é até bom que erre, porque aí eu vejo que não está e tento trazer algumas coisas para a aula seguinte, beleza? Na aula seguinte a gente decide como é que a gente faz o uso desses quizzes. Mas eu pretendo usar mais porque eu acho que dá uma dinamizada, e eu coloco um recurso visual e tira a atenção só de mim, beleza? Eu vou encaminhar o formulário, assim que a gente sair daqui eu encaminho o formulário no grupo, pode ser? Formulário de avaliação do encontro, e aí vocês contribuem, dão opinião, e aí eu prometo que na aula que vem a gente analisa essas opiniões todas. A aula que vem é sexta, tá? A gente analisa essas opiniões todas e vê a melhor solução para o nosso grupo. Beleza, pessoal? Não é amanhã, não? Não, a gente acertou quarta e sexta, é o que eu escrevi no grupo lá. Ok, professor. Beleza? Então tá, pessoal, muito obrigado, boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Você já vai mandar o texto agora também, né?